E no episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Falaremos a respeito de uma glicemia em jejum em 100. Será que é um valor interessante para quem não tem diagnóstico de diabetes? Falaremos também a respeito de qual o valor ideal de glicemia para quem faz uma refeição e 5 horas depois ela mede a glicose dela, quais são os valores ideais, e também falaremos a respeito de quem não gosta de praticar atividade física, quais são os caminhos que ela precisa trilhar para poder controlar o diagnóstico de diabetes. 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você já é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo interessante, que você vai aprender algo novo, que vai agregar para o seu tratamento e que você vai sempre estar evoluindo o seu tratamento sobre seu diagnóstico de diabetes. Se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho para poder deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo, aí você considera se inscrever no canal, a ativar as notificações e também deixar o seu joinha, pois toda semana nós trazemos conteúdos de qualidade sobre o mundo do diabetes, sobre receitas, sobre como você deve encarar o seu diagnóstico de diabetes de forma leve e que vai trazer benefícios para o seu tratamento. Tá ok? Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, minha glicose em jejum deu 100 mg por decilitro. Está normal? Peso 66 quilos. Essas são informações bem rasas a respeito de você, a respeito dos seus valores, do seu exame. Mas nós podemos fazer algumas ponderações importantes para você começar a enxergar melhor sobre como você precisa lidar com esses valores. Inicialmente você não mencionou se tem diagnóstico de diabetes, então vamos levar em consideração que você não é pré-diabético e nem diabético tipo 2 ou diabético tipo 1 e que você pesa 66 quilos e é mulher. Tá certo? Então tem uma estatura mediana de 1,60 m, mais ou menos. Então, a partir dessas informações mais completas, nós podemos fazer um prognóstico mais interessante a respeito da sua situação e dizer se a sua glicose está boa ou está ruim. Tá certo? Então, nós precisamos inicialmente pegar um valor de referência que a gente observa no nosso exame laboratorial quando a gente faz o exame de glicemia em jejum. Então, nós observamos lá que até 99 mg por decilitro de glicose está considerado um valor aceitável de glicose em jejum para quem não tem diagnóstico de diabetes. Mas nós precisamos levantar um alerta, acender um alerta, porque sua glicose deu 100, então acabou que ela ultrapassou o valor de referência. Mas não é pelo fato que ela passou do 99 mg por decilitro, mas sim que você pode estar desenvolvendo uma certa resistência à insulina, e essa resistência à insulina pode acabar provocando o aparecimento de um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 futuramente. Então, utilize dessa informação que você está com a glicose um pouquinho alterada e comece a melhorar os seus hábitos de vida. Então, melhore a sua alimentação, diminua o consumo de carboidratos na sua rotina, diminua o cafezinho adoçado com açúcar que você pode estar tomando 3, 4 vezes ao dia. Retire aquele refrigerante que você toma todos os dias no almoço ou aquele suco adoçado com açúcar. Retire aquela batata frita que você come todos os dias com arroz branco. Coma mais proteínas, coma mais carnes de boi, de porco, ovos, peixes, frango. Coma mais legumes e verduras e assim você já começa a melhorar os seus hábitos alimentares
e, consequentemente, pode alcançar mais saúde e reduzir esse valor de glicemia. Outro ponto importante é, se você fez a glicemia em jejum e deu 100, o ideal é que você faça também a sua hemoglobina glicada para poder verificar quais valores ela estará informando. Pois assim a gente consegue ter uma avaliação mais interessante da sua atual condição. Mas isso favorece com que você tenha essa consciência maior a respeito da sua atual condição, mas você pode e deve começar a mudar os seus hábitos aí na sua casa, como eu mencionei, na alimentação. Comece a praticar alguma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma hidroginástica, e assim você já começa a favorecer um aumento maior do seu metabolismo, você consegue facilitar também o processo de diminuição de peso, de gordura, ou seja, você troca gordura por massa muscular magra, e isso acaba favorecendo muito, por mais que você esteja pesando 66 quilos. Perder gordura facilita também para que ocorra a diminuição da resistência à insulina, e se você pratica, por exemplo, uma musculação, você estará trocando gordura por músculo, que é infinitamente melhor para você manter o seu condicionamento físico e, assim, conduzir melhor os valores da sua glicemia. E é assim que a gente consegue evitar, por exemplo, um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 no futuro. Praticar bons hábitos, fazer uma avaliação médica de forma constante. Então, a cada 6 meses, a cada 12 meses, ir ao médico fazer exames de rotina, glicose em jejum, glicose pós-prandial, hemoglobina glicada, manter um bom peso corporal, se exercitar diariamente, e assim você fica tranquila, evolui seu tratamento, evolui a sua saúde e cada vez mais conquista mais qualidade de vida, mais saúde e muito mais vontade de viver, tá certo? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, qual referência normal se medir a glicemia de forma aleatória depois de 5 ou 6 horas após fazer uma refeição? Essa pergunta ficou um pouco confusa, mas eu vou tentar explicar para vocês. Quando a gente, por exemplo, almoça, depois de 6 horas que almoçou, eu for e medir a minha glicose, qual o valor ideal que essa glicemia, que essa glicose minha tem que ficar? Para você que possui um diagnóstico de diabetes tipo 2, o ideal é manter a sua glicose perto de 100, 110, 120 no máximo, pois você já vai ter algumas horas que fez a sua refeição, então você comeu, a sua glicose subiu um pouco, depois de 2 horas ela começou a reduzir, depois de 5 horas ela continua reduzindo até ficar no nível bom. E esse nível bom seria por volta de 100, 110, no máximo 120. Pois dessa forma nós conseguimos manter a nossa glicose dentro de um alvo. Nós já conversamos aqui a respeito de alvo de glicemia, então durante todo o seu dia o alvo de glicemia que é interessante você manter a sua glicose para você que possui um diagnóstico de diabetes é entre 70 a 140, no máximo 150 após 2 horas uma refeição. Então, se a gente faz a medição de glicemia 2 horas após a refeição, o ideal é manter perto de 140. Mas depois de 3, 4, 5, 6 horas, essa glicose, o ideal é que ela continue caindo e fique por volta de 100, pois dessa forma você consegue manter a sua glicemia dentro desse alvo e assim você favorece o aparecimento de uma boa hemoglobina glicada a médio e longo prazo. E assim você evita também a sobrecarga do excesso de glicose na sua corrente sanguínea, que pode, ao longo dos anos, causar o aparecimento de complicações, principalmente relacionado aos rins e à visão, devido a essa alta concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, respondendo à pergunta que foi feita, o ideal, após 5, 6 horas, você se alimentar é manter a glicose perto de 100, 110, 120 no máximo, tá certo? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu,
Detesto atividade física e academia. O que poderá ajudar no pré-diabetes? Estava 139 e com glifage caiu para 111 mg por decilitro. A sua resposta está na sua própria pergunta. Se você não gosta de atividade física, não gosta de praticar nada que movimente o seu organismo, você vai ter que tratar o seu diagnóstico de pré-diabetes com medicamentos e, o principal, com a manutenção de um bom hábito alimentar. Então você vai ter que focar na diminuição dos seus carboidratos e na utilização de medicamentos para poder melhorar o seu diagnóstico de pré-diabetes. É claro que o ideal é controlar a glicose somente através da manutenção dos bons hábitos. Mas para se poder controlar bem a glicose, com eficiência, com saúde, o ideal é que pratiquemos atividade física. Se você não gosta, você pode começar a mudar principalmente a sua mentalidade, pois você já, a partir do momento que detesta algo, você acaba se bloqueando a começar a praticar algo que seja novo, como uma musculação, como uma caminhada, como alguma atividade física. Então, faça uma lista de quais atividades físicas você poderia querer ter a curiosidade de começar a praticar e que te agrade. Muitas pessoas não gostam da musculação, pois é um ambiente com várias outras pessoas. Muitas pessoas acabam não gostando de fazer a esteira, pois tem várias outras pessoas ao redor. Mas você pode, por exemplo, fazer uma caminhada em um parque junto do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, da sua irmã. E assim você já cria um hábito mais favorável a criar essa rotina de praticar alguma atividade física. Ou às vezes você não gosta de um ambiente que tem várias outras pessoas, mas você pode fazer, por exemplo, um pilates com um profissional. Você pode fazer, por exemplo, uma hidroginástica, uma natação. Você pode comprar uma bike ergométrica e fazer a bike aí dentro da sua casa, mas é importante que você pratique alguma atividade física se você tem o interesse em controlar a sua glicose somente através da manutenção dos bons hábitos sem a necessidade do glifage. É claro que você precisa seguir a prescrição médica do seu endocrinologista, mas você pode também criar hábitos aí dentro da sua casa, alimentar, de atividade física, de manutenção de bom peso corporal e assim alcançar os objetivos de manter bem a sua glicemia sem a necessidade de medicamentos e cada vez mais alcançar saúde. Atividade física é benéfico, traz saúde, traz massa muscular, pode melhorar a sua autoaceitação e assim você também tem muitos benefícios para a sua saúde. Tá certo? Essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada no episódio do Edu Responde dessa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu deixo uma caixinha de perguntas todos os dias e vou respondendo e a sua pergunta pode vir a se tornar tema de vídeo aqui no canal Edu Diabetes e assim cada vez mais nós vamos aprendendo a lidar com o diagnóstico. Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo, pois para você não custa nada, mas para nós aqui do canal Edu Diabetes é uma tremenda ajuda e assim a gente vai expandindo o conhecimento para outras mais pessoas e assim todos acabam ganhando muito mais saúde, tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diagnóstico de diabetes, sobre alimentação, qualidade de vida e assim ir alcançando cada vez mais saúde e bom controle para o seu diagnóstico de diabetes, tá ok? Então nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.